pessoal, para a gente continuar trabalhando, então, as modalidades de licitação, a gente trabalhou o pregão, que é uma modalidade que, como eu disse para vocês antes, né, na lei antiga não aparecia no texto da lei 8666 e agora já está inserido para a gente aqui na lei 14.133. Próxima modalidade de licitação, que já existia na lei antiga, mas que agora recebe outro tratamento, outro objeto, é a chamada concorrência. Com relação à concorrência, nós tivemos grandes alterações, vou trabalhar com vocês aqui a questão do objeto, e aí vocês vão perceber o que a gente tem de novidade aqui. A concorrência, ela está prevista para a gente lá no artigo 6º, inciso 38 da Lei 14.133, e de acordo com esse inciso, a concorrência ela tem por objeto duas situações diferentes. Primeira situação, ou primeiro objeto da modalidade de licitação concorrência, é para a aquisição ou para a contratação de bens e serviços especiais. Bens e serviços especiais são aqueles bens ou serviços que não são comuns. São aqueles bens que eu não consigo descrever no edital com especificações usuais de mercado. Então, se os bens e serviços comuns eles são contratados através do pregão, e a modalidade obrigatória para a contratação desses bens e serviços comuns é o pregão, os bens e serviços especiais eles são objeto da concorrência. A gente tem um conceito de bens e serviços especiais lá no artigo 6º, também no inciso 14. Confere lá depois esse inciso, mas basicamente a ideia é essa. Se eu tenho um bem ou um serviço que a administração pública está querendo contratar, que pela sua complexidade, pela sua heterogeneidade, eles não são considerados comuns, eu não consigo descrever no edital com especificações usuais de mercado, eles são chamados de bens e serviços especiais. E além dos bens e serviços especiais, também são objeto da concorrência as obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Então, obras e serviços comuns e especiais de engenharia também são contratados através da concorrência. Nós temos um conceito de obras que a gente já trabalhou lá atrás, no artigo 6º, inciso 12, e temos um conceito dos serviços de engenharia lá no artigo 6º, inciso 21. Lembrando que a gente já trabalhou esses incisos, então não vou voltar neles, mas lembrando que os serviços de engenharia, eles podem ser de acordo com a lei comuns ou especiais. E aí aqui no texto do artigo 6º, inciso 38, tanto os serviços comuns de engenharia quanto os serviços especiais de engenharia são contratados através da concorrência. O que a gente percebe, então, ligando com o objeto do pregão que a gente trabalhou no finalzinho do nosso bloco passado? Os serviços comuns de engenharia, eles podem ser tanto contratados por pregão quanto por concorrência. Porque a gente viu que, lá no artigo 29, parágrafo único, eu tinha que obras e serviços de engenharia não seriam objeto do pregão, salvo os serviços comuns de engenharia. Então, os serviços comuns de engenharia podem ser contratados através do pregão, mas também podem ser contratados através da concorrência. Vai ser um pedaço, né, que vai se encontrar do objeto do pregão e da concorrência. Serviços especiais de engenharia não, eles entram necessariamente aqui na concorrência, obras também necessariamente aqui na concorrência. Outro ponto importante que também aparece lá no artigo 6º, inciso 38, são os critérios de julgamento que podem vir a ser usados na concorrência. Lembrando que critérios de julgamento, ele vai estar previsto no edital da licitação e ele não se confunde com modalidades. A gente vai ter um momento para a gente falar só desses critérios de julgamento e entender cada um deles, mas a ideia aqui, então, é que a modalidade de licitação concorrência, ela pode adotar um desses critérios de julgamento que estão previstos no artigo 6º, inciso 38. Quem é que vai decidir, Flávia? Quem é que vai decidir é a administração pública quando for fazer aquela licitação. Então, quando ela for fazer aquela licitação, ela vai escolher dentre esses critérios de julgamento que nós temos previstos aqui no artigo 6º, inciso 38, como possibilidades, né, para a concorrência. Então, quais são os critérios de julgamento que podem ser adotados aqui? Eu posso adotar na concorrência o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, o critério de julgamento técnica e preço, o maior retorno econômico ou o maior desconto. Então, a administração pública, quando for fazer uma licitação, ela vai escolher dentre esses critérios de julgamento qual que é o critério que vai ser aplicado. Então, a gente pode ter a modalidade de licitação concorrência com critério de julgamento menor preço, a modalidade de licitação concorrência com critério de julgamento melhor técnica,
ou a modalidade de licitação concorrência com critério de julgamento, maior retorno econômico e assim por diante. Todos esses critérios de julgamento podem ser adotados. Claro que numa licitação eu tenho que ter um critério de julgamento específico que vai estar previsto lá no edital, tá certo? Mais pra frente a gente trabalha esses critérios de julgamento, entende como que essas propostas serão julgadas com base em cada um desses critérios. Mas a concorrência, você vai perceber que ela é que traz mais possibilidades, traz um rol maior de critérios de julgamento que podem ser utilizados. Outro ponto que também tem que destacar com relação à concorrência, mas que já falei também no nosso finalzinho do bloco passado, é com relação ao procedimento. De acordo com o artigo 29, caput da Lei 14.133, a concorrência e o pregão se submetem ao procedimento ordinário, o procedimento comum, que é o que está lá no artigo 17 da Lei 14.133. A gente vai começar já no próximo bloco, acredito eu, a falar dessas fases da licitação, a entender esses procedimentos, esse procedimento que está previsto lá no artigo 17, e aí é um procedimento que é um procedimento ordinário, que vai ser aplicado tanto para a concorrência quanto para o pregão. O que eu chamei a atenção de vocês, né, no nosso bloco passado é uma grande novidade, né, porque concorrência e pregão sempre foram muito diferentes na legislação passada e agora não, eles se submetem ao mesmo procedimento, às mesmas fases da licitação, tá certo? Depois do pregão, depois da concorrência, nós temos a modalidade de licitação concurso, que aparece prevista lá no artigo 6º, inciso 39. Dentre essas modalidades todas que a gente está trabalhando aqui, a modalidade de licitação concurso, ela foi a que menos sofreu alterações. A gente não teve grandes alterações significativas em comparação com o texto da lei antiga, né? A lei antiga, ela também já trazia a previsão da modalidade de licitação concurso, o objeto continua sendo o mesmo, a ideia continua sendo basicamente a mesma. Qual que é, o que que eu quero contratar, né, em que eu tenho que adotar a modalidade de licitação concurso? Essa modalidade, ela vai ser utilizada quando a administração pública, ela quer contratar um trabalho técnico, científico ou artístico. Então, sempre que a administração pública ela quer contratar um trabalho técnico, um trabalho científico ou um trabalho artístico, ela vai adotar a modalidade de licitação concurso. O que é importantíssimo garantir aqui, gente? Eu preciso garantir que você não vá confundir modalidade de licitação concurso com concurso público. Pelo amor de Deus, já vamos garantir que você não vai confundir isso na hora da prova. Concurso público é um procedimento que a administração pública ela tem que adotar. Tô balançando a mão aqui porque tá voando um pelo de gato, porque minha gata tá dormindo aqui do lado, tô vendo um pelo voando aqui, tá? Desculpa. Então, quando a gente fala de concurso público, você sabe o que é. Concurso público é o procedimento que a administração pública vai adotar para investidura de cargos públicos ou empregos públicos. Então, a administração ela tem que adotar esse procedimento para que ela tenha servidores públicos ocupando cargos e empregos públicos. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de uma modalidade de licitação concurso. No concurso aqui, modalidade de licitação, a administração ela não está querendo contratar ninguém. Ela não está querendo contratar uma pessoa. Ela quer contratar um trabalho técnico, científico ou artístico. Então, a administração ela está querendo, por exemplo, contratar um projeto de engenharia elétrica para um determinado prédio público. Ela não quer contratar o engenheiro ou engenheira elétrico que vai fazer aquele projeto, ela quer contratar o trabalho, ela quer contratar o projeto. Então, nesse caso, o trabalho técnico, científico ou artístico, ele é contratado através da modalidade de licitação concurso. No concurso, o critério de julgamento ele é um só, que é a melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, se a gente estiver falando, né, de uma contratação de um trabalho técnico, de um trabalho científico, o critério de julgamento, né, vai levar em consideração a técnica, né, apresentada naquele trabalho. No caso, né, de um trabalho artístico, eu vou levar em consideração o conteúdo artístico desse trabalho. Então, o critério de julgamento aqui é esse, melhor técnica ou conteúdo artístico. A modalidade de licitação concurso, ela tem um procedimento um pouco diferente daquele procedimento do artigo 17 da Lei 14.133. Por quê? Porque no pregão, na concorrência, a ideia é todo mundo vai apresentar a proposta, a melhor proposta com base no critério de julgamento previsto no edital vai ser considerada a melhor proposta. Aqui não, porque aqui eu vou analisar é o trabalho em si. Né? Então, o procedimento do concurso, ele tem algumas especificidades que vão aparecer para a gente lá no artigo 30 da Lei 14.133.
Então, o artigo 30, ele vai trazer pra gente algumas especificidades, vou pegar ele aqui pra vocês. Ele traz pra gente alguns pontos diferentes, né, entre a modalidade de licitação, concorrência e pregão, por exemplo, que se submetem ao procedimento lá do artigo 17, e essa modalidade de licitação que a gente está trabalhando aqui. O artigo 30, ele traz pra gente o seguinte: o concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Então, as condições para a realização do concurso, elas vão estar previstas no próprio edital. Então, a administração pública, ela vai estabelecer ali como é que vai ser selecionado aquele melhor trabalho, né? Então, eu tenho algumas especificidades, eu tenho alguns pontos ali de diferença entre o procedimento comum, o procedimento ordinário que a gente tem lá no artigo 17. Um outro ponto que a gente tem de diferença, que aparece pra gente, né, aqui no artigo 30, agora no parágrafo único, é que no caso do concurso, aquela pessoa, né, que fez aquele melhor trabalho, aquele trabalho que foi considerado o melhor trabalho, ela, como eu disse, não vai ser contratada pela administração pública. Ela vai entregar para a administração aquele trabalho. Ela entrega o trabalho que foi considerado o melhor trabalho, recebe o prêmio ou a remuneração que estava prevista no edital e vai embora para casa. Então, essa pessoa que fez aquele trabalho, ela não vai ficar trabalhando na administração pública. Ela entrega aquele trabalho que ela produziu e vai embora com o prêmio ou com a remuneração que estava previsto no edital. E passa para a administração pública e cede para a administração pública os direitos com relação àquele trabalho. Então, ela passa aquele trabalho para a administração pública, aquele projeto, por exemplo, para a administração, e aí passa para a administração os direitos de lidar com aquele trabalho, de usar aquele trabalho da melhor maneira que a administração pública entender, tá certo? Então, indo lá no artigo 30, parágrafo único, ele vai dizer para a gente o seguinte: nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 23 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Então, ela vai ceder os direitos patrimoniais daquele projeto, a administração pública fica com aquele projeto e vai usar aquele projeto da melhor maneira que entender. Porque eu não estou contratando a pessoa, né? Eu estou contratando aqui o trabalho que aquela pessoa realizou, tá certo? Então, o concurso, ele é bem específico, né? Não tivemos grandes alterações, como eu disse para vocês, em comparação com o texto da Lei 8666, então ela é que menos dá trabalho pra gente, vamos dizer assim, na hora da prova. Depois do concurso, nós vamos para a modalidade de licitação, leilão, que está prevista para a gente lá no artigo 6º, inciso 40 da Lei 14.133. O leilão, ele já existia na Lei 8666, mas ele sofreu uma alteração importante quando a gente pensa no seu objeto aqui na nova lei. Deixa eu te explicar por quê. Lá na Lei 8666, o leilão, ele era utilizado pela administração pública para alienação de bens móveis inservíveis para a administração, de bens legalmente apreendidos ou penhorados. Os bens imóveis, na lei antiga, na Lei 8666, em regra, eram alienados através de concorrência. O que não fazia muito sentido. A gente tinha a possibilidade do leilão, no caso de bens imóveis, só excepcionalmente. Mas não fazia muito sentido essa diferenciação só por ser um bem imóvel. Na época, obviamente, fazia, mas hoje a nova lei ela resolveu esse problema. Hoje, o leilão ele tem por objeto a alienação de bens imóveis ou móveis inservíveis para a administração ou bens legalmente apreendidos. Então, a alienação de bens imóveis, a administração pública está querendo vender um prédio público, está querendo vender um terreno, ela vai fazer através de leilão. A administração está querendo vender bens móveis, bens que ela não está usando, está querendo vender, sei lá, cadeiras que ela não está usando mais. Também vai se fazer através de leilão. E bens legalmente apreendidos. A administração, quando apreende determinados bens que são usados, por exemplo, no cometimento de crimes, esses bens passam a ser da administração e ela pode vendê-los, ela pode aliená-los através do leilão. Os bens que são objetos de penhora, né, que apareciam pra gente na Lei 8666, eles não aparecem aqui mais pra gente porque é meio que óbvio, né, que se ele foi objeto de penhora, se a administração adquiriu aquele bem por penhora, ele já faz parte do patrimônio da administração. Então, ele já tá nos bens imóveis ou móveis inservíveis aqui, tá? Então, o leilão vai ser utilizado para alienação de bens imóveis ou móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. O leilão, gente, aqui como modalidade de licitação, ele é bem parecido com o leilão que acredito que você já deve ter visto algum dia na sua vida.
né? Aquela história em que alguém tá querendo vender alguma coisa, as pessoas apresentam os lances e quem apresentar o maior lance fica com aquele bem. Então, sei lá, não sei se vocês têm esse costume, tá? Nem sei se na sua casa tem isso, ou se é só na minha casa que tem. Mas canal rural, na casa de vocês tem? Aqui em casa tem, na casa da minha família tem. Então, eu sei porque meu pai direto fica lá assistindo. Então, estão querendo vender um boi. Estão querendo vender lá um boi super caro, né? Normalmente, aí o boi fica lá andando, aparecendo, e as pessoas apresentam lances, e quem apresentar o maior lance fica com aquele boi. Na minha cidade, por exemplo, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, tem leilão de comida. Né? Então, tem lá a barraquinha que o pessoal doa, né, os pratos que fizeram, e aí, sei lá, vai leiloar a leitoa assada que a Dona Maria fez, e quem apresentar o maior lance fica com aquele bem. A ideia do leilão é essa. Aqui na administração pública é a mesma coisa. Tanto é que o critério de julgamento que vai ser utilizado no caso do leilão é o quê? O maior lance. Então, a administração pública vai publicar um edital, vai estabelecer o valor de avaliação, né, daquele bem, o valor do lance inicial, né, e aí quem apresentar o maior lance fica com aquele bem, tá certo? O leilão, ele também tem algumas especificidades com relação ao seu procedimento, ele não segue necessariamente aquele procedimento lá do artigo 17, porque é bem diferente, né? O pregão, a concorrência a gente viu, a administração vai usar, por exemplo, para comprar alguma coisa, né? Para aquisição de bens, sejam bens comuns no caso do pregão, sejam bens especiais no caso da concorrência. Aqui a administração ela tá querendo vender, ela não tá querendo comprar. Então o procedimento também é diferente, o procedimento aparece pra gente lá no artigo 31. O artigo 31, ele traz pra gente, então, o procedimento para o leilão. Quis destacar com vocês aqui 2 pontos com relação a esse procedimento. Primeiro, que quem é responsável por fazer o leilão é o leiloeiro oficial. Então, normalmente existem pessoas, né, existem leiloeiros oficiais e ele que vai ser responsável por fazer o leilão. Ou então um servidor que seja designado para esse papel. Então, eu não tenho aqui o agente de contratação ou a comissão de contratação que a gente viu anteriormente. Aqui, quem faz essa licitação é o leiloeiro ou então um servidor designado para essa função. E uma diferença, né, ou algumas diferenças que a gente tem no artigo 31 com relação ao procedimento é que no leilão não existe registro cadastral prévio. Então, os licitantes, eles não precisam se cadastrar previamente com a administração pública para poder participar. Não tem fase de habilitação. Eu não tenho que conferir, analisar a documentação dos licitantes, porque para mim pouco importa. Ele vai simplesmente pagar o bem e vai ficar com ele. E ele vai ser homologado assim que concluída a fase de lances e efetivado o pagamento. As pessoas apresentam os lances, quem apresentar o maior lance fica com o bem, paga, pronto. Depois disso eu já tenho a homologação daquele concurso, tá certo? A gente vai ver que lá no artigo 17 a gente tem todo um caminho para chegar na homologação. Aqui vai ser mais rápido, beleza? Para finalizar essas modalidades de licitação, nós vamos para a última modalidade, porém não menos importante, pelo contrário, porque eu já disse para vocês que ela é uma novidade, né, da Lei 14.133, que é o diálogo competitivo, que aparece para a gente lá no artigo 6º, inciso 42 da Lei 14.133. Eu tinha adiantado para vocês, mas destacando aqui de novo, diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que não existia no ordenamento jurídico brasileiro. Nem na Lei 8.666, nenhuma outra lei falava dessa modalidade de licitação. A gente teve inspiração lá no direito europeu com relação a essa modalidade e ela é uma grande novidade da Lei 14.133. Basicamente, seguindo o texto do artigo 6º, inciso 42, porque depois eu vou aprofundar bastante com vocês, o que é o diálogo competitivo? Diálogo competitivo ele vai ser utilizado para contratação de obras, serviços e compras em que se realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, para buscar alternativas para atender às necessidades da administração. Pensa comigo o seguinte, antes da gente ir lá nas hipóteses do diálogo competitivo que a gente tem na lei, às vezes, a administração pública, ela tá querendo contratar um serviço, ela tá querendo comprar alguma coisa, ela tá querendo contratar uma obra, que ela não sabe exatamente o que vai atender à sua necessidade. Talvez por questões de inovações tecnológicas, o mercado tem várias opções e a administração não consegue identificar qual é aquela solução que melhor atende à sua necessidade. Ou às vezes não tem no mercado uma atuação, né, ou uma solução que atenda exatamente a necessidade que a administração pública tem. Então ela quer conversar primeiro com licitantes previamente selecionados, ela quer que aqueles licitantes apresentem as soluções
para depois ela decidir o que ela vai licitar, para decidir o que ela vai contratar. Então, pensando num exemplo muito simples, tá? Imagina que um órgão público, sei lá, a Polícia Federal, pensando no exemplo, a Polícia Federal, ela tá querendo fazer um aplicativo de celular para que as pessoas, sei lá, possam fazer denúncias. Vamos inventar uma hipótese, nem sei se existe, tá, gente? Mas vamos fingir que não existe. Então, ela quer inventar um aplicativo de celular da Polícia Federal que as pessoas podem baixar no seu celular e fazer denúncias, sei lá o que elas podem fazer nesse aplicativo. Só que é uma questão muito de inovação tecnológica. Dentro ali da Polícia Federal, eles não conseguem identificar qual seria a melhor tecnologia que atenderia essa necessidade da Polícia Federal. Ela quer contratar, ela não vai fazer internamente, ela quer contratar, né, esse aplicativo, a construção desse aplicativo. E aí, o que ela pode fazer? Ela vai publicar um edital, daqui a pouco eu vou falar de todo o procedimento com vocês, e aí vocês vão ver, a gente vai passar por esse passo a passo, tá? Mas então o órgão, ele vai publicar um edital, trazendo a necessidade da administração, trazendo a necessidade daquele órgão. Então, vai colocar lá que precisa de um aplicativo, assim, assado, para isso, para isso, para isso. Vai estabelecer nesse primeiro edital critérios objetivos para que as pessoas possam participar, para que as pessoas possam ser licitantes. E aí, a gente entra numa fase que é a chamada fase do diálogo. O agente de contratação, a comissão, né, no caso de contratação, ela vai sentar com cada um dos licitantes e vai apresentar, vai explicar aquela necessidade que a administração pública tem, e esses licitantes vão apresentar as suas propostas, vão apresentar as suas soluções. Ah, eu posso fazer um aplicativo na linguagem sei lá o quê, na linguagem sei lá das quantas, aquelas linguagens lá de coisa de informática que eu não entendo nada. Então, eles apresentam essas soluções. Depois que todas as soluções foram apresentadas por todos os licitantes, depois que a administração sentou e conversou com cada um deles, a gente vai para outra fase, que é a administração pública selecionar dentre essas opções todas qual que atende de fato a sua necessidade, e aí ela vai publicar um edital, um outro edital, explicando ou trazendo já agora o que ela quer contratar e dando um prazo para que todos os licitantes lá daquela fase de diálogo apresentem as suas propostas. E aí, o licitante que apresentar a melhor proposta vence aquela licitação. Então, não necessariamente a solução, a melhor que for a empresa, o licitante, que apresenta aquela que foi considerada a melhor solução para a administração, não necessariamente ele vai firmar o contrato. Porque a administração vai abrir para todo mundo agora apresentar propostas, com base em critérios de julgamento que ela vai selecionar com base naquilo que está sendo contratado. E aí, depois, seleciona a melhor proposta. Tá certo? Com relação ao diálogo competitivo, e aí esse passo a passo eu vou trazer para vocês daqui a pouco, tá? Mas o primeiro ponto que é essencial garantir que você estude com bastante cuidado é o artigo 32 caput, que traz pra gente as hipóteses de utilização do diálogo competitivo. Então, indo lá agora no artigo 32, ele explica pra gente quando é que pode ser usado o diálogo competitivo, né? Essa modalidade de diálogo competitivo. Olha só. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração 1. Vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Ou então, quando a administração verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, ou estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, aqui a gente tem quais são as hipóteses em que eu vou me utilizar da modalidade de licitação, diálogo competitivo. E aí depois vem o artigo 32, parágrafo 1º, e vai especificar e vai explicar qual que é o procedimento dessa modalidade. Passando bem rapidamente por esse procedimento aqui, tá? Só para que vocês consigam enxergar, mas não deixem depois de dar uma estudada em todo o artigo 32, parágrafo 1º, que traz vários incisos com esse procedimento, ele é essencial para a prova de vocês. Mas passando rapidamente aqui por esse procedimento. Então, qual que é o procedimento aqui? Organizando um pouco esse exemplo que eu dei para vocês lá da Polícia Federal querendo contratar o aplicativo. Primeiro, eu tenho a publicação de um edital com as necessidades da administração e os critérios para pré-seleção dos licitantes. Então, tá lá os critérios objetivos que os licitantes têm que preencher para que eles possam participar. Aí a gente vai para a fase de diálogo. Nessa fase de diálogo, o que vai acontecer?
vão haver reuniões com os licitantes, reuniões que, de acordo com a lei, vão ser registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo, para garantir, né, que nenhuma maracutaia aconteça ali nessas reuniões, vedada a divulgação de informações de modo discriminatório. E aí, nessas reuniões, cada licitante vai apresentar as suas soluções. E essas soluções que forem apresentadas pelos licitantes não podem ser reveladas aos demais licitantes. Porque a ideia é que a administração ela vai ouvir todo mundo, cada um apresentando suas soluções, para depois ela decidir. Ela não pode revelar uma solução que foi apresentada por um licitante para outro, senão o outro vai copiar, né? O amiguinho vai melhorar alguma coisa. Então, não pode ser reveladas, né? Essas soluções elas não podem ser reveladas aos demais licitantes. Depois que todo mundo apresentar essas suas soluções, a administração ela identifica a solução ou soluções que atendam suas necessidades, declara que o diálogo competitivo, que o diálogo, né, no caso, que essa fase de diálogo foi concluída, e aí depois da fase do diálogo a gente vai para a fase competitiva, por isso o nome diálogo competitivo, que aí eu tenho uma publicação de um outro edital com a especificação da solução que a administração pública quer contratar e os critérios objetivos para selecionar a proposta mais vantajosa. Então, quando a gente vai lá no artigo 642, que traz o conceito do diálogo competitivo, você vai perceber que ele é a única modalidade que não aparece quais são os critérios de julgamento que podem ser usados, porque vai depender da solução. Então, é nesse segundo edital que a administração aponta tanto a solução que ela quer contratar, quanto também quais são os critérios objetivos para julgamento das propostas. Todos os licitantes pré-selecionados, então todos aqueles licitantes que participaram da fase do diálogo, podem apresentar as suas propostas. E aí, por fim, nós temos a declaração da proposta vencedora. Percebe que a gente tem claramente aqui, voltando, essa primeira fase, que termina aqui, que vai terminar nesse segundo ponto aqui, que é a fase de diálogo, e aí depois nós temos a fase competitiva, em que todo mundo vai apresentar suas propostas e seleciona qual é a proposta vencedora. E ainda coloquei dois outros pontos, né, outras características desse procedimento que estão lá previstos também no artigo 32, que é o fato de que o diálogo competitivo ele vai ser conduzido por uma comissão de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. E como o diálogo competitivo normalmente ele vai ser por questões mais complexas, né? Enfim, é admitida a contratação de profissionais para o assessoramento técnico dessa comissão. Então, a gente tem aqui uma comissão que vai ser responsável pelo diálogo competitivo. Para assessorar essa comissão, é possível a contratação de profissionais. Não são esses profissionais que vão fazer parte da comissão. A comissão ela é formada por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos de quadros permanentes. Mas é possível esse assessoramento técnico desses profissionais. Tá certo, gente? Deu para entender um pouco o diálogo competitivo e também as outras modalidades de licitação que a gente trabalhou? Cuidado com essas modalidades todas, elas são extremamente importantes, não deixe de ler todos os artigos que eu trouxe aqui para vocês. Modalidades é um ponto que eles costumam muito cobrar pra gente em prova. A gente caminha na Lei 14.133 no nosso próximo bloco, começando a falar dos chamados critérios de julgamento. A gente foi vendo aqui, né, quais são os critérios de julgamento que podem ser adotados, mas aí agora eu quero fazer uma análise geral desses critérios que estão previstos pra gente na Lei 14.133.